Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu acabei de assistir esse filme aqui, ó. Um filme maravilhoso sobre confiar em Deus nos momentos difíceis. Eu não sei se essa capa tá certa, tá bom? Porque eu assisti esse filme no YouTube, então não sei se essa capa tem a ver. Mas o filme é bacana, o filme eu gostei. E é um filme com uma história muito boa, que tem que só falar alguns detalhinhos que vocês têm que tomar cuidado é na vida real, tá bom? A diferença é do filme para a vida real. Porque esse filme aqui tá falando de atitudes na fé cristã. E aí é a parte legal, a parte boa do filme, entendeu? Só que tem umas atitudes no filme que são mau exemplos, que não podem ser seguidos. Então eu vou falar o lado positivo do filme e o lado que é o mau exemplo que vocês não podem seguir, que vocês não podem pôr em prática, tá bom? É um filme que retrata a respeito de viver entre dois mundos, entre duas realidades, as bênçãos divinas e as mazelas da vida na vida real, no mundo real, entendeu? Para vocês entenderem a diferença. É como a história de um conhecido. O cachorro dele morreu de virose ou atropelado? É algo de se pensar um bocado. Bom, a questão nessa história é de uma menina que está com câncer terminal. A menina está com câncer terminal e ela está romantizando, né, a vida, sonhando com o primeiro beijo, essas questões dos prazeres carnais. Só que ela está debilitada com câncer terminal, sem saber se vai viver esses prazeres carnais ou não. Até que aparece no caminho dela um jovem imaturo, imprudente, sem noção, apenas tentando sobreviver, tentando ganhar vida, tentando reconciliar com a irmãzinha dele, tentando sobreviver. Até que esse jovem se encontra com um artista de rua tocando violoncelo, né? Para levantar uma grana. E essa menina com câncer, pensando a respeito disso, se esbarra com esse jovem e com o artista de rua. E ali ela dá uma moedinha de 25 centavos, alguma coisa assim. E, e no momento ali o jovem está apurrinhando o artista de rua a respeito ali de ganhar dinheiro, preocupado com a questão do dinheiro. E quando a moça dá só os 25 centavos, o jovem pergunta para a moça, mas só isso, não sei o quê. Aí ela fala, ah, eu dei o que eu tinha. E na hora que ela fala isso, o artista é tocado naquele momento, né? O artista é tocado naquele momento porque ele conhece a fé cristã, pelo jeito dele viver. E quando ela falou, eu dei o que tinha e foi embora, ele foi tocado. E o jovem falou, ué, que é? Você conhece ela de algum lugar, coisa e tal? Ele não respondeu, deu uma túnica para o jovem, ó, vai fazer frio, não sei o quê, e foi embora, né? Falou para o jovem parar de apunhar, ele foi embora. O que ficou bem interessante que quando teve essa cena, eu falei, opa, esse filme parece que vai ser bom. Vai ser bom porque eu percebi que o artista se sentiu tocado na hora e o artista ali percebeu na hora a frase de Jesus Cristo na cabeça, que é o bom dos ensinamentos de Jesus Cristo, ficar gravado os ensinamentos no coração e na nossa consciência, né? Aquele peso na consciência abençoado, entendeu? Dos ensinamentos sagrados, que na hora que teve esse acontecimento, o artista se sentiu tocado e já decidiu agir na fé. Atitudes na fé, que é uma beleza, pois a fé sem a obra é morta. Mas quando você tem fé, conhecimento e age na fé, milagres incríveis acontecem. É onde que faz esse filme ficar maravilhoso. Onde essas histórias vão se encontrar e fazer todo sentido no final. Ao ponto de você, quando chegar no final, falar: finalmente, hein? Pelo amor de Deus, demorou. Por causa de um detalhe. Por exemplo, o jovem acaba ali no momento, nos encontros e desencontros,
se interessar, né, pela mocinha enferma com câncer terminal. E nesse momento é que começa o perigo do filme se assemelhar com aquele filme A Culpa é das Estrelas, de se tornar apenas mais um filme romântico perigoso, entendeu? Porque quando tem uma moça enferma, não pode ter interesses promíscuos em relação à moça enferma. A vida da moça enferma tem que ser prioridade acima dos prazeres pessoais, desejos pessoais, intenções pessoais. É um momento que você deixa de viver para si mesmo e passa a viver para cuidar da enferma até que ela fique bem, para só depois dela se recuperar 100% poder acontecer algo mais. É assim que tem que ser, para não prejudicar demais. Mas o jovem maturo, por não saber disso, já teve interesse de se atirar para cima dela, de conquistar ela. E nesse momento você começa a passar raiva quando você conhece como funciona na vida real. Que isso não pode ser feito, né? Tem que priorizar a saúde da menina. Aí você fica tenso, mas nossa, vai acabar dando problema. Esse jovem não tem noção da gravidade. A menina, numa situação dessa, precisa de cuidados. Tem ali a briga com a família, porque a mocinha quer viver esses prazeres e a família está preocupada com toda razão, né? E ele, naquela atitude matura, vai conhecendo ela, vai tendo aquela química que acaba tendo uma importância, porque quando envolve a fé cristã, milagres incríveis acontecem nesses encontros e desencontros, nesses esbarrões da vida. E aquela atitude da mocinha dos 25 centavos de dar o que tinha também ajudou a favorecer muito. Mas ali tem uma discussão dos pais da menina preocupados com isso e a questão também de sacrifício para ajudar a mocinha enferma, onde os pais estão discutindo quem se sacrifica mais do que quem. O pai da mocinha perdendo o emprego por estar exausto, cansado de cuidar da mocinha e dormindo até no emprego, discutindo com a esposa porque está perdendo o emprego e a esposa quer que ele até se ajoelhe nos pés dos patrões para poder trabalhar por porque precisa daquele emprego. E ele discute com a mãe, né, da mocinha, fala para ela: mas eu falei para você sair daquele emprego seu, coisa e tal, você não quis sair. Ela precisa de acompanhamento em tempo integral, né, o tempo todo, né? E e eles não conseguindo se acertar naquela questão. E numa questão dessa na vida real tem que ser feito o seguinte: tem que ver qual dos dois ganham mais. Se a mãe da mocinha ganha mais, aí sim o pai aceita sair do emprego para ficar com a mocinha o tempo todo. Se é o pai que ganha mais, a mãe tem que aceitar sair do emprego para cuidar da mocinha o tempo todo, até que a mocinha se recupere, entendeu? Tem que fazer esse tipo de atitude. Aí vocês vão falar, mas lá tem que pagar pela saúde, pelo tratamento, que seja, mas assim, priorizando a questão de quem ganha mais, ficando empregado, tendo bom ânimo, não ficando exaurido, né? Ou a mãe, quem ficar acompanhando a menina vai ajudar muito mais do que apenas tratando da saúde nos hospitais. Porque quando eu fui na Santa Casa de Passos, Minas Gerais, cuidar do meu pai, eu lembro que a enfermeira falou para mim, preste muita atenção, nesses momentos difíceis de enfermidades desse tipo, a companhia da família faz muito mais bem para a recuperação do paciente do que apenas os tratamentos hospitalares, entendeu? Então a companhia vai muito melhor do que os acompanhamentos hospitalares. Então é muito bom a família estar acompanhando de perto a recuperação. Então nesse caso, se o pai ou a mãe ficasse com a menina, ajudaria ainda mais na recuperação e diminuiria os gastos com os tratamentos médicos. Então é importante fazer essa boa escolha e também passar a ter uma vida mais simplória, diminuindo as regalias para alimentos muito mais saudáveis. Evitar a carne de porco é sagrado, entendeu? E focar em alimentos mais sagrados, igual aves, peixes, frutos do mar, vegetais, legumes, verduras, frutas, né, vitaminas.
acompanhar de perto com alimentação mais saudável, né? Carne bovina, para poder tratar bem e acompanhar bem. Isso é importante. Diminuir as regalias, os excessos, as gulas, os prazeres terrenos, enxugar bastante, cortar todos os gastos fúteis e inúteis com audiovisual, qualquer coisa assim, e cuidar da princesinha até se recuperar. Se recuperando, aí pode namorar, entendeu? Então, falando isso, vocês entendem que isso é importante. Mas o filme, nessa história que quase ficou ruim, parecida com A Culpa é das Estrelas, acabou ficando bom, porque teve a importância ali tudo que aconteceu para ter um final feliz. Eu espero que vocês gostem quando assistir esse filme. Assisti no YouTube, gostei. Só falei a respeito desses detalhes para poder ajudar mais, tá? Saber a diferença entre faz de conta e vida real. Na vida real, tem que ser mais prudente, mesmo vivendo na fé cristã, tem que respeitar o paciente ou a paciente, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.